Existem 3 caminhos para o fracasso. Você não falar o que você sabe, você não buscar praticar o que você fala e você não perguntar o que ignora. E para nós, do Papo de Progresso, o podcast é um testamento de ideias. E hoje eu tô com uma dupla de 2. O diferenciado e diferenciada ganhou um plus a mais. Gente, que alegria tê-los aqui. O prazer é todo nosso, com certeza, estar aqui. Muito feliz em estar aqui. Um abraço para vocês que estão assistindo. Eu estou muito feliz pelo convite, Gabriel, por toda essa estrutura que você trouxe para a gente. Contar um pouco da nossa história. A gente está muito feliz em estar aqui. Muito obrigado. Uma grande honra. Eu quero começar com um termo que eu fiquei super curioso. Cosmetologia, é isso? Falei certo? Falou certíssimo. Ivana, conte pra nós o que é de comer, é bem passado, mal passado, o que se trata? Logia eu sei que é estudo, teologia, sim. Psicologia, é minha área. Agora conta pra mim essa história, por favor. Então, na verdade, o nome é Estética e Cosmetologia, que estuda a estética, no modo geral, pele, cuidados com o corpo, com a face, e a cosmetologia é o estudo dos cosméticos que a gente vai aplicar, que vai utilizar, porque esses cosméticos que a gente usa não são de formas tópicas, então ele vai permear a pele, vai permear partículas mais profundas da pele, então é necessário um estudo mais profundo para entender quais são os veículos dos produtos que a gente vai utilizar. Então, é um estudo muito mais além do que só o que a gente vê. Geralmente, as pessoas acham que a estética é só a beleza, mas, na verdade, estética é saúde. Não tenho nem roupa, gente, para as perguntas aqui hoje, porque só de sorriso aqui, cada um tem... Tá difícil, viu, seu Ed? Tá difícil, mas vamos lá. Como vocês se conheceram no berçário? Porque vocês estão juntos há 9 anos, aquela coisa... Trocaram brinquedo. Nossa. Conta pra nós. A gente... É muito engraçado a nossa história, a gente já contou ela algumas vezes, mas eu não canso de repetir. A gente se conheceu no jogo do 7-1 do Brasil. Foi, Brasil Copa de Alemanha. 2014, no Porto da Barra, Salvador, Bahia. Sim. Imagine a cena. A tristeza das pessoas ao nosso redor e a gente lá sorrindo. A gente teve essa conexão logo de primeira, assim. Só que a gente segurou um pouco, porque, assim, eu não gostava de ficar com pessoas em festas e tal. E aí foi um momento de conexão, a gente trocou ali contatos. Sim. E se conheceu. Aí depois, pena, em outra ocasião, a gente marcou um encontro e começou essa história aí que vocês conhecem. Essa longa história de amor. Vocês estão juntos há 9 anos. 9 anos. A gente se conheceu, a gente tinha 18. Eu lembro que eu ainda fazia estágio, da época que eu tinha acabado de me formar. E foi aí que começou. Sortudo eu, né? Vocês podem ver. Vocês são empreendedores, artistas, estão hoje dando aula no marketing de influência, mas eu queria pegar uns passos antes. Sim. O TikTok me caguetou algumas histórias. Algumas boas histórias. Eu sou filho de mãe solo e quando eu jogava bola, minha mãe durante 1 ano ficou guardando para me comprar uma chuteira da Mizuno para fazer um teste no Guarani. Fui bem, só que chegou uma galera do Cruzeiro, do Flamengo, eu não vi nem a cor da bola, não passei no teste. E uma das caminhadas mais dolorosas da minha vida foi do estádio do Guarani até a rodoviária. Uma bolsinha, só o dinheiro da passagem, e uma chuva que parecia uma chuva de canivete. Como que foram as suas experiências com o futebol? Olha, pra mim falar do futebol é como se fosse um filme passando pela minha cabeça. Porque assim, eu tenho muitas recordações de amigos, de momentos que eu vivi, de histórias, momentos de vitória, momentos de derrota, momentos que eu achava que não ia dar certo, e às vezes dava certo, e às vezes momentos que eu achava que ia dar certo e dava tudo errado. Mas foi uma grande escola para mim. O futebol, o esporte no modo geral, foi uma grande escola, porque foi ali que eu aprendi a respeitar, a ter disciplina, a estar com as pessoas ao meu redor e trabalhar em equipe, um pelo outro.
E eu acho que Deus me abençoou muito por ter vivido esse esporte durante 10 anos. E foi um momento que eu vivi, assim, realmente o meu sonho. As pessoas acham que realizar o sonho é você viver daquilo para sempre. Mas eu falo com a Ivana, tipo, quando eu tô com meus amigos jogando futebol ali, pode ser uma pelada, pode ser um futebol amador. Para mim, eu estou realizando o meu sonho, porque é aquilo que eu faria de graça, ou até pagaria para fazer. Futebol é isso para mim. E eu sou testemunha, viu? Porque quando ele fala do futebol, ele sempre se emociona. Foi uma das primeiras vezes que eu vi ele chorando falando sobre o futebol. Você falou que a gente é empreendedor, que teve uma longa caminhada e chega a ser até bem reflexivo tudo que a gente viveu. Inclusive, a gente tinha aberto uma empresa na época de filmagem e fotografia esportiva por conta dele, que ele viu a necessidade que existia na cidade para o time de base. Então, ele precisava daqueles registros na época. Por exemplo, hoje ele não tem muito registro da época que ele jogava. As fotos são bem poucas as fotos. Até hoje a gente vê essa escassez, né? Porque o profissional, ele já tem ali uma equipe, toda a estrutura para cuidar do profissional, mas eu mesmo vejo, tipo, quando eu vou jogar, eu quero que alguém tire minha foto, eu quero que alguém fique filmando para mim, até meio chato, assim, eu peço aos amigos, faz um vídeo para mim, as pessoas, às vezes, estão tão concentradas no jogo, não querem fazer, então a gente viu essa oportunidade e criou a Ultra Fox. E eu vejo que a oportunidade que ele quis fazer não foi só vamos abrir uma empresa para a gente ter uma rentabilidade bacana, mas porque ele queria realizar sonhos. Porque ali a gente fazia a filmagem do atleta, aí o olheiro via aquele DVD e contratava ele através daquele DVD. Então, eu via que ele realmente queria realizar sonhos, ele acabava palestrando para aqueles meninos, que ele já foi profissional algumas vezes, então ele falava um pouco da história dele e isso emocionava ele todas as vezes quando ele via algum menino, que a gente pegava os meninos pequenos também, sabe? Tocava no coração. Você via que os meninos muitas vezes passavam necessidades, as mães lutavam para eles estarem lá. A gente dava e ele lembrava muito alguns conselhos, até apoio mesmo, para que eles pudessem seguir acreditando, sabe? Tipo, na verdade, dar o que eu não tive. Sim. Na época, né? O que você não teve? O que você sente que faltou? Da minha parte também faltou muita coisa, mas eu acho que faltou um pouco de incentivo externo, mas eu hoje, analisando a minha história, eu acho que faltou muito mais coisas minhas do que outras pessoas, porque eu fui um cara que tive muitas oportunidades, a minha família me apoiava, os meus pais, eles acreditavam mais em mim do que eu mesmo, sabe? Às vezes eu não estava muito animado e até quando eu abandonei o futebol, minha mãe começou a chorar, porque ela não acreditava que aquilo não ia ser o meu meio de vida, sabe? Porque ela acreditava tanto que às vezes eu olhava assim para minha família e falava, cara, eu vou realizar o sonho deles através desse esporte. Mas às vezes eu tinha as oportunidades, não sabia aproveitar, como, tipo, o professor às vezes falavam, cara, você tem que treinar a parte física, que é a mais importante. Às vezes eles mandavam dar 10 voltas, aí a gente queria dar aquele velho migué, né? Dar 9 voltas, ou às vezes, tipo, não dar as voltas que ele falava. E ele falava com a gente, olhando nos nossos olhos. Cara, isso só vai prejudicar quando você chegar no jogo e ver que as 9 voltas que você deu e que eram 10, você vai sentir na hora do jogo. E isso foi afetando um pouco. Por isso que eu tomo essa responsabilidade hoje em uma outra carreira totalmente diferente. Mas se eu tenho que dar 10 voltas hoje, eu dou 11, eu dou 15. Porque eu sei que lá na frente isso vai ser o mais importante. Mulher, como que você construiu essa comunicação, essa potência, esse... Tem algumas coisas que eu sei que é original de fábrica, ainda mais de onde vem. Não tem
tenho dúvida. Mas me conta um pouco da sua trajetória, o que foi forjando, moldando o seu caráter. Porque eu acredito que as pessoas que chegaram onde estão, começaram de onde estavam. O que você sente que te ajudou a melhorar, a progredir, a ser essa potência toda? Como você falou, eu sempre fui uma pessoa muito comunicativa, muito... Eu diria para hoje que eu fui uma pessoa muito para frente. Por exemplo, eu tenho uma irmã mais velha do que eu, e eu sempre percebi que eu sempre estava querendo ser mais rápida, acelerar as coisas. Então, eu sempre gostei da comunicação, de lidar com pessoas. Só que, para eu poder ter essa firmeza hoje, ter mais atitude nas coisas que eu falo, eu analisei muito as pessoas. Eu sou uma pessoa que analiso muito e aprendo com o que eu vejo. Então, eu analisava as pessoas que eu tinha como meta chegar e meio que fazia basicamente o que elas faziam, a forma do comportamento que elas tinham. Então, hoje eu me baseio muito nisso, acompanho as pessoas e vou tirando referências daquilo que eu quero chegar. Então, cada vez mais eu só vou, sabe? Às vezes vai com medo mesmo. Hoje eu não tenho muito disso mais, de ficar com medo. O Helber foi uma pessoa que sempre me incentivou. Às vezes eu tinha muito do perfeccionismo. Eu tinha muito desse problema do perfeccionismo. Hoje, antes eu lembro que eu falava assim, é uma qualidade sua, eu sou muito perfeccionista, mas não era uma qualidade. Me deixava muito para trás, às vezes. Eu deixava de fazer aquilo que eu queria e depois acabava só assistindo, porque alguém já fez no meu lugar. Então, eu deixava de fazer porque ficava procrastinando, querendo o perfeito. E ele foi uma pessoa que me incentivava muito a só fazer, porque a gente é uma pessoa que tem muitas ideias, as ideias vão aflorando com muita rapidez e hoje eu executo muito mais rápido. Então, hoje eu vou mesmo com medo, por exemplo, para a gente vir aqui, né? A gente estava um pouco ansioso, a gente falou, mas vai ser legal, a gente vai falar sobre nós, com verdade, então não tem porque tem aquele frio na barriga, né? Mas você deixou a gente super à vontade, então só vou. Para nós é uma grande honra recebê-los aqui. Tem um provérbio que ele me orienta muito na minha vida na questão espiritual, que a mulher sábia, ela edifica a casa. Para você, o que significa espiritualidade? Espiritualidade, para mim, hoje, é o que me mantém como pessoa. Por exemplo, eu sou uma pessoa de muita fé mesmo. E ver o meu histórico de vida, tudo que eu passei e tudo que eu vou conquistando, não pela força do meu braço, mas sim pelo aquilo que eu acredito, Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Eu vejo que não é sobre mim, não sou eu. Hoje eu estou aqui, não é por conta de mim, e sim porque Deus tem propósitos e... Fico até emocionada de falar. Então, eu olho muito pro ontem. Hoje eu já sou uma outra coisa, já estou realizando uma outra coisa que eu nunca imaginei viver. E se você me perguntar, hoje você vive do seu sonho ou você já viveu aquilo que você sonhou? Eu acho que minha resposta é não, porque mesmo que eu tentasse sonhar os sonhos mais altos que eu pudesse ter, eu não viveria o que eu vivo hoje. Deus, os milagres de Deus na minha vida, assim, muitas vezes a gente não percebe as coisas acontecendo, mas só o fato da gente acordar já é um milagre. Então, todos os dias eu tento trazer isso para a minha vida e perceber, né, que a gente tem que ser grato por tudo e a fé, ela é o princípio de todas as coisas. Se você não tem fé, por exemplo, para a gente chegar aqui, a gente pegou muito trânsito, então eu falei, não, vai dar certo. Se a gente emanar essas palavras para a nossa vida, tudo flui. Helber, eu acompanho vocês por influência de pessoas maravilhosas. Inclusive, quero mandar um abraço para Abraão, que acertou no pezinho. Você tem um fã-clube do Ibirapuera, a galera que treina, que corre. Você falou uma coisa muito bonita no TikTok. Aliás, eu tenho o privilégio de conhecer algumas pessoas que, para mim, são pessoas que Deus escolheu a dedo para melhorar essa terra. Eu posso falar duas, você ou Nabila. Sem medo de errar, sem medo de errar. Nabila. Tive o grande privilégio de morar 2 anos com Nabila e às vezes eu... Olha, Gabriel, isso aqui é um Nabila, isso aqui nossa. eu falo, nossa. Ele não existe, mano. Essa Ele é coisa muito, dava raiva. ele é muito calmo, ele é muito, Ah, ele é ele? muito fofo, mano. Não.
Nabila. Eu fico imaginando os dois juntos. Nossa, Inclusive, o Nabila foi uma grande referência. Eu vou honrar a vida dele aqui agora, porque ele foi um cara que, pra mim, desde Salvador, eu já acompanhava a carreira dele. E um dia desses eu tava no carro com ele e falei que ele foi um dos caras que me deu o meu primeiro tênis de corrida. Ele nem lembrava disso. Tipo, eu cheguei pra correr lá no Ibira, a gente se encontrou com alguns amigos em comum e ele me viu correndo de sapatênis, mano. Eu correndo de sapatênis, ele, cara, isso aí vai te machucar, cara. Eu vou arranjar uns tênis pra você. Aí ele foi em casa e trouxe uma mochila cheia de tênis pra mim. E hoje a gente é amigo pessoal, a gente sai juntos, a gente joga futebol. E ele é um amor de pessoa, eu amo você, Nabila. Você é o cara, mano. Às vezes você não percebe, mas você incentivou um sonho. Você acreditou em uma pessoa que tava ali chegando. Às vezes, tipo, tem esse lance de a pessoa ter ego porque já tá na frente de outros, ou essas coisas, bobagens que acontecem por aí, sabe? E, tipo, a essência é você ir pelo coletivo. O coletivo, ele sempre vai ser o melhor caminho, sabe? Às vezes a pessoa acha que tá perdendo alguma coisa por indicar alguém, por falar de alguém, sabe? Mas esse é o caminho que eu acredito. É óbvio que, tipo, você se decepciona, você fala, meu Deus, por que eu sou assim? Mas, tipo, esse é o caminho, a semente que Deus plantou em meu coração, que eu, a muito custo, ainda estou reconhecendo isso, mas eu sei que Ele tem muitos planos para a vida de outras pessoas e que isso não vai ficar só no meu próprio umbigo. A gente vai expandir isso. Outras pessoas vão ser abençoadas através das nossas vidas. E Nabila, eu quero honrar a vida dele, que ele é um cara, um ser humano de luz, um ser humano incrível. Até em silêncio, Nabila consegue transformar a energia do lugar. Ele é um cara diferente. E olha que interessante, porque de todas as empresas e pessoas que reconhecem o proceder de vocês, que é de verdade, porque algumas pessoas elas podem enganar por um certo tempo, mas você não consegue enganar todas as pessoas por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, o que a gente faz? Em silêncio, sem ninguém ver, colocado em xeque, colocado em público. E o Papo de Progresso ele tem esse grande propósito, ser um benefício, um progresso para muitas, às vezes acerta, às vezes erra, às vezes acelera demais. Às vezes a Lorena fala, Gabriel, era só você ficar quieto. Elber, hoje você, além de ter tênis, você tem condições de ajudar outras pessoas. Fala um pouquinho, o que significa uma rede de apoio, o que é essa rede de apoio e o quão fundamental foi essa rede de apoio quando você chegou aqui em São Paulo em 2019, né? 2019, cheguei aqui em São Paulo e, cara, eu até me emociono pra falar sobre isso, porque se não foi um dos momentos mais difíceis na minha vida, assim. Eu contei um pouco na série que eu lancei, que se chama Todo Dia é um Início, mas teve muitas histórias por trás daqueles 1 minuto de vídeo. Eu vim de Salvador, lá eu já tinha essa empresa, a Ultrafox, só que a Ultrafox nasceu em um momento muito delicado da minha vida. Ela nasceu, tipo, em uma decisão, em uma bifurcação. Eu trabalhava, eu fui para um navio, trabalhei em um navio lá na Europa, na MSC, e fiquei lá durante 8 meses. Foi uma época que, nossa, eu sofri muito preconceito por ser brasileiro, por ser preto. Mas, assim, eu encontrava forças todo dia para me manter ali. Mas chegou uma hora que eu falei, não aguento mais, vou embora. E ali minha vida recomeçou mais uma vez, porque eu já tinha largado o futebol. E eu ficava com aquela sensação de não concluir nada que eu começava.
Eu sei que muitas pessoas que vão assistir isso devem se sentir assim. Cara, eu começo uma coisa, começo muito bem. E até consigo desenvolver isso. Mas no meio ali do caminho, as coisas não fluem mais e a gente acaba desistindo. Não porque você quer, mas porque as circunstâncias te levam para aquele lugar, sabe? E aí eu comecei a procurar emprego. E essa foi uma fase muito importante, porque a Ivana estava comigo nesse momento. A gente já fez tantas loucuras. A galera olha para a nossa vida hoje e acha que Começou aqui. tudo começou aqui em São Paulo, mas a gente já foi para entrevista de emprego que a gente nem foi convidado. A gente chegou lá com o currículo e estava lá estabelecida a entrevista. A gente ia atrás de emprego, já bati na porta do Cine para conseguir trabalhar e a gente nunca conseguia uma vaga de emprego. E ali, Deus era com a gente até naqueles momentos ali, que a gente sempre foi muito persistente, sabe? Uma coisa não deu certo, a gente vai para outra. Nossa. A gente começou também uma empresa de vender roupas. A gente viajava para vender roupa. A gente viajava, comprava os materiais, as confecções, voltava, tipo sacolão, sabe? Uhum. E aí a gente vendia essas roupas, aí como a gente era muito bonzinho, muito amigas, a gente fazia fiada, as pessoas não pagavam e ficava por isso mesmo. E enfim, a gente quebrou várias vezes, resumindo a história, a gente quebrou várias vezes. E aí, nessa época, eu comecei a fazer faculdade de turismo e eventos, tecnologia em eventos, em gestão de eventos, lá na Unifax. E aí eu arranjei um trabalho de recepcionista num hotel, no ramo de hotelaria, que a gente já era familiarizado. E aí começaram a ter alguns eventos à noite. E o meu chefe, ele era um italiano. E a galera de lá de fora, não é que eles sejam rígidos no trabalho, é porque a nossa cultura é diferente, a cultura deles é outra. Uhum. Eu super entendo, mas eles são mais duros, sabe? Os sentimentos deles não é igual ao nosso. A gente é muito sentimental, sabe? E eles falam uma coisa e é isso, e é isso. Daí começaram a ter esses eventos à noite e eu fazia a faculdade à noite. E eu comecei a trabalhar justamente para pagar a faculdade, que por sinal, a gente entrou sem saber como é que a gente ia pagar, porque foi pela fé. Quando a gente entrou, a gente tinha ganhado uma bolsa parcial pelo Enem na época, mas precisava pagar outra metade. A gente falou, não, a gente vai entrar e a gente vai pagar sim. A gente não tinha nem emprego. Esse emprego foi uma bênção que Deus enviou ali. É o famoso põe o pé que Deus põe o chão. Que Deus põe o chão. Justamente. É o famoso, né? Eu vivo pela fé. E a gente foi no último dia de matrícula e a gente se matriculou no mesmo dia, assim, faltando um dia para acabar o prazo da matrícula. E voltando lá na história, esses eventos já estavam atrapalhando o meu desempenho na faculdade. Só que ele pediu para eu decidir se eu queria continuar lá no trabalho ou se eu queria continuar os estudos, não ir nos eventos, mas também perder o emprego naquela hora. E como era um valor que, assim, os meus pais, eles me ajudaram até certo ponto, assim, e me ajudariam muito mais. Só que, assim, como eu tinha esse trauma de começar uma coisa e não iniciar, e sempre eles estavam envolvidos ali financeiramente, ajudando, pagando, eu queria dar esse orgulho para eles, dizer, poxa, eu vou conseguir concluir a minha faculdade sem precisar da ajuda dos meus pais e vou conseguir ajudar eles de alguma forma com esse estudo e com esse conhecimento que eu adquiri. Enfim, eu fiquei nessa bifurcação. O meu chefe me chamou naquele dia, a gente sentou na sala e ele falou, olha, ou a faculdade ou o seu trabalho. E eu não tinha outro recurso, tinha encontrado aquele emprego com muito custo, a gente saiu e espalhou currículos da cidade inteira, a gente já não aguentava mais, tinha dia que a gente acordava
4 da manhã para ir no... Isso em Salvador? Em Salvador, numa agência de emprego para conseguir emprego. E as portas não se abriam. E eu pensei muito naquele momento. Naquele momento eu pensei, nossa, o que é que eu vou fazer? Será que eu abro mão dos meus estudos e fico aqui nesse emprego para ajudar os meus pais? Ou se não, tipo, tento negociar ou mudo a matrícula para amanhã. Só que era muito difícil também. E eu tomei uma decisão naquele momento. E aquele dia acho que mudou o curso da minha vida. Assim, falei, vou pôr o pé e Deus vai pôr o chão. Falei, eu prefiro concluir minha faculdade. Eu não vou ir para os eventos à noite, me desculpe, mas muito obrigado pela oportunidade e ficamos por aqui. E aí naquele dia também já tinha a câmera fotográfica lá que meu pai tinha me dado de presente. Eu falei, cara, eu vou montar um negócio, vou dar certo nesse negócio. E aí a gente montou uma estrutura, fez, e essa história aí da empresa que a gente criou, que sustentou, Deus nos ajudou a sustentar a nossa faculdade, foi paga com essa empresa. E eu lembro bem porque deu certo. Eu lembro que a gente fez uma oração que a gente colocou Deus como sócio proprietário da nossa empresa. Foi aí que as coisas fluíram. E até hoje. Foram na junta comercial, 50% de Deus como sócio majoritário, 25%. Ô, Ivana, eu tô achando que a CFO desse negócio, financeiro, fluxo de caixa, eu tô falando com a pessoa certa, é aqui, né? Então, né? Pode ser aqui também. É Gastão? Nossa, eu sou mais do que ele. Então vamos voltar. Ele é o mais controle. Ele. Eu sou... Então, foi por isso que a gente não tinha... Também a gente começou muito jovem e naquela época não tinha tanto conhecimento como hoje nas plataformas, no YouTube, você achava gestão financeira e tal. A gente ia mais por intuição e como a gente era muito gastão, a gente acabava quebrando também por isso. E agora que a gente tomou essa consciência de uns anos pra cá, e agora tá tudo melhor. Mas voltando lá àquela parte... Da rede de apoio, né? Da rede de apoio, os meus amigos, o Carlos Cruz, o Elson Lima, o Antônio Carlos. Tem vários amigos, Gabriel, Leonan, Caio K3, e foram pessoas maravilhosas para mim. O Marcelo Marques, porque assim, eu cheguei aqui totalmente quebrado. Eu acho que eu quebrei uma parte da história, porque quando a gente criou essa empresa lá, desculpa, tá voltando só para criar uma linha de raciocínio aqui, a gente pagou a faculdade, pagou as dívidas da empresa, e eu também criei uma agência de viagens. Chamada... Calma aí, só pra entender. Tá parecendo aquele cara, você sabe, da panela. Isso já tinha o quê? Uns 45 anos, né? É engraçado, porque quando a gente conta as coisas, as pessoas ficam assim. Quanto mas tempo quanto você... tempo? Não bate as informações. Uau! A gente estava na faculdade, eu criei uma agência de viagens. E naquele lance, eu era muito bonzinho, os amigos pediam passagem e eu fazia as passagens primeiro para depois eles pagarem. E aí, eu tinha acabado de emitir uma passagem para um amigo de um amigo que ele ia para Portugal. Eu tinha uma quantia reservada. Logo ali. Logo ali, em Portugal. E esse dinheiro era o que eu estava planejado para vir para São Paulo. Tinha pagado todas as dívidas da outra empresa, porque meu pai também, ele me ajudou bastante. Emprestava o cartão, a gente comprava os equipamentos, e a gente ia pagando os equipamentos de acordo com que a gente fosse lucrando na empresa. E aí, cara, eu tomei muitos golpes. E esse também foi um golpe muito duro. Eu dava confiança às pessoas. Ainda dou confiança às pessoas. Porque eu acredito nisso, sabe? Eu acredito muito na palavra
E do também ser humano. ninguém é responsável pela responsabilidade do outro. Por exemplo, novas pessoas que chegam na nossa vida, ela não tem que ter a responsabilidade do que o outro fez com a gente. A gente fica mais esperto, óbvio. Mas eu acho que todo mundo merece uma chance, independente. Mas sabia que eu vejo isso como uma mentalidade de abundância? Porque com o tempo nós vamos entendendo aquela orientação espiritual de ser manso como a pomba, prudente como a serpente. Vovó nunca errou, né? Sabe aquela coisa que vovó falava? Meu filho, me diga com quem andas, que eu direi com quem tu és. Ivana, eu tenho uma pergunta pra você bem assim, papo reto, que eu acho que você é do meu time. Bem assim, ser direto. Na época da pandemia, eu vi um movimento muito forte sobre essa questão da responsabilidade, de uma visão mais humana, até na moda, que é um ambiente que a gente está há bastante tempo, eu estou há 20 anos nisso. E eu percebi algumas pessoas que clamavam por essa representatividade, que clamavam por um espaço mais incluso. Às vezes, quando eu tinha a oportunidade, elas reproduziam o ódio. E tem um grande sábio que me ensina que se a educação não for libertadora, o sonho do oprimido ou da oprimida acaba sendo ser opressor ou opressora. Você, mulher, baiana, soteropolitana, faz e acontece. Como que foi a sua chegada em São Paulo? E como que hoje você faz para entender que a dor do outro é a dor do outro, eu vou respeitar o seu espaço, mas eu vou seguir meu caminho? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu posso dizer que as portas já estavam muito mais abertas do que muita gente que veio há um tempo atrás. Eu tenho que falar sobre o meu lugar de privilégio, principalmente na moda, que eu vivo também disso. Porém, eu posso dizer também que eu abri portas. Por exemplo, hoje o mundo da influência digital é um mundo que está se abrindo cada vez mais, então é um leque que eu pude trazer também como bagagem. E referente à dor do outro e à dor do outro, eu sou muito assim, a dor do outro é a dor do outro, mas eu preciso entender essa dor, porque ela também pode ser minha ou pode ter sido minha em algum momento. Então, eu gosto de escutar a dor do outro para tentar desviar, porque às vezes ali não é uma dor, ali é momentâneo. Às vezes você toma aquilo como eterno, mas às vezes é momentâneo. Então, eu tento sempre estar ajudando com a minha experiência, mas eu acredito muito que cada um tem a sua. Mas o que eu posso fazer para poder estar ajudando a caminhada dessa pessoa, eu vou estar ali sempre presente. Só que uma coisa muito importante que a gente tem muito cuidado, né, com tudo que a gente fala, porque a experiência da forma que eu vivi, da forma que eu cheguei, foi totalmente... Eu cheguei em 2019 também, só que no final do ano, em 2020, foi quando explodiu a pandemia. Então, e quando eu vim, a moda nunca foi meu sonho, porém, eu me joguei de cabeça. Eu falei, eu tenho que entender que eu vou viver disso aqui agora. Então, eu busquei aprender, busquei entender o mercado, estudar mais ou menos como funcionava. Mas hoje a gente tem muita cautela para a gente falar sobre a nossa experiência, porque às vezes a pessoa pode achar que ouvir a história pela metade, achar que a gente viveu em alguns privilégios, ou entender de forma confusa. Então, a gente, quando fala sobre a nossa história, a gente tenta esclarecer e destrinchar ela ao máximo para que não haja falha na comunicação. Então, a dor do outro é a do outro, mas às vezes você pode estar ali também, falar um pouco da sua experiência e a dor do outro ficar mais leve, né? Mais leve. Então, tudo que eu posso passar para o outro, para que ele não passe por aquilo que eu passei na época que eu cheguei, eu vou fazer. É um caminho de empatia, é um caminho que, às vezes, compreender não significa concordar, mas muito mais do que as palavras, que é uma coisa que eu vejo muito em vocês dois, é ter um exemplo diário, tanto no offline como no online. Sim. Porque para o online só leva um recortezinho, né? E como a gente estava conversando um pouco antes de começar, né? Eu acho que quando você faz algo com verdade, quando você é você, tudo flui. Mas quando você monta um personagem daquilo para mostrar na internet, enfim, você não sustenta por muito tempo. Então, a gente trabalha muito com o que nós somos. Quando a gente não tá bem, a gente não aparece. E as pessoas têm muito de falar, vocês estão sempre felizes o tempo inteiro, mas não. É porque eu também não... Eu acredito muito em energia, então eu não quero que aquela energia fique rodando ali. Eu tô triste, eu vou ficar falando sobre as minhas tristezas, sobre o meu dia tá péssimo. Eu acho que também
cada um também tá vivendo o seu dia ruim e eu trazendo o meu vai ser uma coisa a mais, uma energia a mais. Então, eu tento sempre estar transparecendo essa felicidade de quem eu sou. Quando eu não tô bem, eu me resguardo. E é isso. Então, Sobre a pergunta que você fez, sobre a dor do outro, sabe? Tipo... E a gente falou de alguns lugares de privilégio, sabe? A gente entende que a gente pode ter saído do mesmo lugar e ter histórias totalmente diferentes, sabe? Tipo, a gente teve privilégios de ter pai e mãe juntos e a gente teve outros privilégios de, pô, carinho de mãe ou de familiares próximos. E eu vejo pessoas que estão no mesmo ciclo meu de amizade, de bairro de onde eu vim do Engenho Velho da Federação, bairro periférico de Salvador, que as pessoas não tiveram nem a metade do que eu tive e hoje conseguiram superar isso de uma forma tão linda. Eu vou citar um amigo, o Antônio Carlos. Ele cresceu sem pai e hoje ele também é modelo. Ele fala das histórias dele. Poxa, eu chegava em casa, não tinha o que comer, minha mãe fazia calabresa frita, tal, para mais minha irmã e o meu sobrinho, tal. E isso move muito o meu coração, sabe? Eu falo, caramba, às vezes eu reclamo tanto dessa vida e vejo que pessoas conseguiram superar os mesmos desafios, até piores que os meus, vindo de um lugar de onde eu jamais imaginaria a vida dessa forma, sabe? Não saberia atravessar a vida dessa forma, do jeito que essa pessoa atravessou. E isso eu acho que torna a gente forte e torna a gente observador da realidade, não só a nossa, mas de quem está ao nosso redor. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente reproduz, com o que a gente fala, um cuidado especial com as pessoas. As pessoas, eu acredito que hoje em dia elas, com tanta correria, tanta informação, a gente não se ouve mais, sabe? Eu acho que esse é um sentido que foi se perdendo aos poucos. Então escutar, entender, saber a dor do outro, ver qualidade no outro, isso é muito importante para que nós consigamos evoluir como seres humanos. Teve um passarinho um dia desses, tava na barbearia, Ivana, fazendo meu pezinho tranquilo. E falaram assim, você precisa perguntar pro Elber, não pro Leonardo, que história é essa que ele compôs uma música, foi passado pra trás. Eu falei, não, mas calma aí, o cara é empreendedor, eles têm uma empresa, só falta me falar que ele fez música pro Thiaguinho e pro Léo Santana. Pois acredite. Pois acredite. E tem uma coisa que é interessante, a gente precisa rir um pouco, porque são assuntos, pra não ficar aquela coisa complexa. Mas o perdão hoje, ele é uma ciência. Porque nós temos uma veia espiritual, nós temos uma base espiritual que fala que nós não temos nenhum problema. Que todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas são todas, não é alguma, são todas. Só que assim, a sua vida, e você eu tô conhecendo um pouco mais aqui, porque eu ainda não achei seu fã-clube, mas logo mais eu acho, que se vocês não tivessem o perdão, porque o que eu percebo cuidando de pessoas há 20 anos, pessoas transformadas transformam. Pessoas machucadas machucam. Pessoas chatas enchem o saco. Pessoas que gostam do progresso puxam o bonde. O cara tem 3 tênis. Tudo bem, amigo, tem um aqui, amanhã eu não sei. Conta pra mim, que história é essa de você também ser compositor, cara? Isso é verdade? É verdade. Cara, é verdade. A gente se unia, eu, o Lucão, meu amigo de infância, e o Rafa Chagas, para fazer música todos os dias, assim. A gente tinha ideias, aí a gente olhava a vida em um modo geral, como a sociedade estava indo, e a gente sentava para escrever. E, tipo, minha família é família de músicos. As minhas tias tocam teclado, violão, o meu avô era músico. Então, tem uma parte em mim que é da música. Eu gosto muito de ouvir músicas,
de artistas diversos, tipo, do samba ao reggae, ao rock, ao pop, ao hip hop. Então, a gente escrevia músicas. E bastante cortando músicas. aqui, não é só Léo Santana e Thiaguinho, eu também tenho a minha música que ele fez. Mas é sério isso? Sério. É sério. Foi na época que a gente meio que tava se conhecendo, tava naquele início de namoro, então foi quando ele fez uma música pra mim e eu ficava mais gamada ainda. Eu falei, gente, eu tô apaixonada. Só Ele que fez. entra naquele lance do fazer como hobby, porque você ama aquilo e que você não tá nem aí se aquilo não vai ser comercial ou não, sabe? Se vai ser comercial ou não aquilo que você está fazendo. E a gente sentava, escrevia as músicas e gravava alguns vídeos no Facebook na época. E daí a gente viu a letra de uma música e falou, cara, isso aqui combina com o Léo Santana. E a gente conseguiu conectar com ele através do Rafa Chagas, que é o nosso amigo também, lá de Salvador, músico. E aí, isso foi em 2016. E a gente apresentou essa música para ele. E depois de 2 anos, a gente já tinha até se esquecido. Ele gostou muito na época. A gente tinha até se esquecido. Ele falou, cara, vou gravar a sua música. Pagou a liberação para executar a música. Ele fez um clipe. E falou que ia fazer parceria com o Thiaguinho, que ela sempre foi fã do Thiaguinho. Já até Era de um participei de fã-clube. do Thiaguinho. Nossa, essa é uma época que ela me levava assim à força pra ir pros encontros lá do fã-clube. Aí eu ia, né? Porque eu falava, vamos lá. E aí eu falei, caramba, nossa, que incrível. E daí esse dinheiro que ele pagou a autorização da música, eu juntei ele. Na época tinha tomado o golpe das passagens aéreas que eu vendi para um amigo para Portugal e ele não pagou. E eu fiquei totalmente quebrado. E nessa época eu tava juntando dinheiro para vir morar em São Paulo. E eu falei, caramba, entrou água, não vai dar para ir. Em paralelo a isso, veio o dinheiro dessa música. Eu falei, cara, vou fazer o quê? Vou pagar 5 meses de aluguel numa pensão que a gente morava. E vou segurar. A gente morava quem? Eu, o Gabriel, o Marcelo, o Leonan. Salvador inteiro. Não, tinha uns amigos do Tinha Rio. muitos E, da tipo, Bahia. era muito legal essa época, porque a gente era muito... A gente até hoje, eu tava com eles agora há pouco, a gente é muito unido. A gente criou realmente Gabriel uma Pita? Gabriel Pita. Marcelo Lima. Marcelo Lima, o Leonan, Qual o nome da Carlos mamãe? Cruz, Qual o nome da sua mãe? Augusta. Dona Augusta de oração, hein? Que seleção, gente. É, verdade, verdade. E todos do mesmo bairro. Curioso, né? Todos do O mesmo Engenho bairro Velho em é um bairro de Salvador. talentos em Salvador. Todos Muita do mesmo gente. bairro em Salvador. Engenho Velho da Federação. Em 2011 eu fui passar um carnaval, bem posso tomar uma tamancada logo mais, logo menos. Fui passar um carnaval ali na Barrondina, eu quase não volto. Sério, Salvador te puxou. Voltando. Voltando, O meu contrato hoje é... Olha... eu falei, vou pagar 5 meses de aluguel e sem nenhum fundo de emergência, nada. Só os 5 meses de aluguel e a fé. 2019, recente 2019. isso. 18, 19. E aí eu paguei a um cara X que cuidava dessa pensão, junto com a dona que mora em Salvador. E aí tá tudo certo, 5 meses de aluguel certo, minha passagem também já comprada, com esse dinheiro da música. E meu pai me deu R$300 pra vir pra São Paulo. Juntou ele e minha mãe, vasculhou a bolsa e falou, olha, meu filho... Porque assim, eu falo R$300 porque, tipo, lá a economia é diferente daqui. As coisas aqui em São Paulo, elas são um pouco mais caras do que lá. Lá o custo de vida é mais barato. É o 5º custo de vida mais alto do globo. Nem Marte é mais Sim. caro que morar em São Paulo. Saiu recente também, né? Essa atualização. Eu E vi. daí, como eu já tinha também aquela mentalidade de, pô, tenho que sair pra ajudar os meus pais.
Então, poxa, um mês de aluguel aqui é mais de um salário mínimo para eles lá em Salvador. E eu não queria, tipo, incomodar assim dessa forma ou fazer eles criarem expectativas nesse sonho de novo para não ter essa decepção, sabe? Então eu falei, vou me virar sozinho. E quando eu ia também para as viagens de futebol, eu falava, nossa, passava algum perrengue e falava, não, tenho meus pais, tenho minha família que me ama, então vou voltar, não vou aguentar passar por isso. E às vezes isso acabava me fazendo regredir em alguns sonhos. Mas dessa vez, quando eu saí de casa, eu falei, cara, essa casa não é mais minha, esse quarto não é mais meu, esse bairro, eu tenho muitas amizades, mas eu vou levar minha vida e minha mente para São Paulo, dando o que der. E aí vim com esses R$ 300, que no aeroporto a gente já compra uma água, já compra um lanche. Já não é mais R$ 300, é 230 por Uma aí. água e um lanche no aeroporto gastou 1.000 euros, Já. né? Já era. Então eu cheguei em São Paulo com R$ 200 e pouco e um sonho, sabe? E uma vontade de vencer. Só que quando eu conto esse ponto da minha história, é aí que vai entrar Deus na minha vida, sabe? Porque eu tinha muita vontade, era um cara muito obstinado. E na verdade, aquela caminhada estava me levando para um lugar que eu era o centro das coisas, sabe? E eu, um certo dia, parei no Ibirapuera ali, eu tenho até a foto desse lugar na tela do meu celular. Porque ali foi o dia que... Eu já minha família já era evangélica, minha mãe e tal, só que eu não... Eu ia assim, mas também nunca tinha tido uma experiência com Deus. Eu acho que não é esse fato de ser evangélico, eu acho que é o fato de saber que existe um ser maior, o fato de você acreditar nisso. Porque hoje eu não me considero um cara religioso, sabe? Eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo. E acredito que ele pode transformar qualquer coisa, o nada em tudo, sabe? E ali eu tive um encontro, fiz uma oração com ele, falei, cara, eu já vivi de tudo, já tentei de tudo. Tipo, quando eu era solteiro, já fui o cara de balada, já fui o cara do futebol, já tive a vida aqui, já tive a vida quebrada, eu sei o que é o fundo do poço. E nesse momento eu tô no fundo do poço, porque quando eu paguei os R$ 500 ao cara, ou os 5 meses de aluguel ao cara que tava gerenciando, esse cara também, ele tinha um problema com drogas, eu não sabia, e ele não pagou os meses de Investiu na aluguel. bolsa, né? Ele investiu na bolsa. E, tipo, eu passei uns 2 meses na casa, a mulher começou a me cobrar aluguel. Assim, como aluguel? Como assim aluguel? Já paguei 5 meses e tal, tá aqui o comprovante. Ela, não, você tem que me pagar porque esse dinheiro nunca chegou em mim. E... Enfim, foi uma história longa. A gente até encontrou esse mesmo cara hoje vindo pra cá. E aí já teve outras situações que eu encontrei com ele. Ele virou morador de rua uma época. Em São Paulo? Em São Paulo. E aí, tipo, ele me pediu perdão. O livro de vocês sai quando? Só pra eu já me organizar aqui, a série na Netflix. Porque, cara, eu vou ter que trazer vocês aqui mais umas 8 vezes. É. Nossa, eu sei que as histórias são meio longas, assim, é porque... Não dá, né? O de Salvador, o cara grandeolou os aluguéis e vocês encontraram em São Paulo. Aham. Mulher do céu. E aí, eu sei que as histórias estão correndo, são muito longas, mas eu queria contar com detalhes, porque são histórias que, tipo, os detalhes são os mais importantes, sabe? E aí, onde é que eu tava mesmo? No Ibirapuera. No Ibirapuera. Aí, voltei, tipo, falei com ele, já vivi de tudo, não quero... Que lugar do Ibira? Que foi? Ali onde tem aquele
onde fica uns senhorzinhos fazendo sabe? Aquelas barras. Acho que é calistenia. Ali bem na Calistenia viradinha. Brasil, onde tem um rio. lago. Foi ali naquele lugar. Tem uma foto aqui na proteção. O que você falou pra Deus? Cara, eu falei muita coisa pra Deus. Falei, Deus, tipo, eu nunca vivi uma experiência contigo. Eu só te conheço de ouvir falar, como tem naquela passagem lá na Bíblia. Em Jó. Só conheço o Senhor de ouvir falar, mas eu nunca tive aquela experiência que você fala. Poxa, hoje eu encontrei alguém que eu posso acreditar de fato, que existe, que cuida de mim. Então, cuide de mim nesse momento, nessa hora. Porque eu não aguento mais esse peso, essa mochila tão pesada que tá nas minhas costas. E às vezes a gente carrega coisas que a gente precisa entregar para Deus. Eu carregava essa vontade de vencer, carregava essa vontade de ser alguém, mas eu não sabia nem como começar. Fazia tudo ali com as forças do meu braço, mas eu nunca tinha vivido o sobrenatural de Deus. E a partir desse dia, as coisas começaram a ser como elas são hoje. Viver um milagre após o outro. Um milagre após o outro. Cada dia um recomeço. Todo dia é um início. Todo dia um início. Ivana, o que significa pra você ser uma mulher preta, na moda, empreendedora, dedicada, pagando o preço do jogo jogado da vida? O que é ser modelo pra você, influenciadora, ter essa energia, vamos falar, né, gente? Que dupla de dois, diferenciada, e ter cada dia um início. Pra mim, na verdade, eu vivo isso, mas às vezes alguém tem que me beliscar pra ver o quão real é, porque às vezes parece que não. Ver as pessoas falando sobre mim, ver as pessoas... Hoje, o que eu tento deixar de legado para as pessoas não é a minha beleza, não é os trabalhos que eu fiz, e sim a minha essência, a minha personalidade. E quando as pessoas falam de mim, sobre o meu carisma, sobre a minha energia, sobre o que eu sou, a humildade que eu levo com as pessoas, é isso, para mim, que mais importa. E ter essa representatividade e ouvir as pessoas já falando sobre isso me deixa numa realidade que parece que é um sonho mesmo. E eu me sinto muito feliz em ver crianças, ver mulheres me mandando mensagem dizendo o quanto eu trago essa representatividade, essa força, a força de vontade de vencer, de acordar todos os dias, de levantar e de tentar viver do seu sonho. Isso me move muito, me faz entender que eu estou no caminho certo e que esse caminho foi o propósito que Deus colocou na minha vida. E eu tento carregar isso da melhor forma, de uma forma leve, para não mostrar as dificuldades que vão existir, como toda e qualquer profissão. Eu tento tentar ao máximo levar isso de uma forma leve, porque, assim, pedras no caminho a gente vai encontrar. É muito clichê a frase, né? Mas você vai construir seu castelo com essas pedras, e é assim que eu faço todos os dias. Dificuldades eu vou encontrar, pessoas que vão me colocar para trás, vou encontrar, mas se você sabe onde sua identidade está afirmada, você consegue vencer todos os dias. E essas pessoas que me motivam é que me fazem chegar mais longe. O que significa ser modelo para você? Para mim, ser modelo vai muito além da estética. Vai na força que você carrega, vai muito além do que você transmite na passarela ou no trabalho. Para mim, modelo, hoje, eu posso considerar uma profissão de... não estética, porque se você olhar a moda hoje como um todo, não é mais o rosto bonito, como eu falei. É o carisma, é o legado que você deixa. Então, para mim, a moda não é mais o nome, a palavra moda e o que você enxerga. É realmente a sua essência e sua personalidade, o que você leva. Porque você, por exemplo, assiste uma campanha hoje, você não assiste mais só o que você está olhando em si. Você tem que entender o que aquela pessoa queria transmitir, uma campanha publicitária, por exemplo. Então, ser modelo vai muito além da estética visual, vai muito mais profundo, né? Você sabe que quem vê close não vê corre, né? Você sabe. Mas qual foi o momento que você se sentiu realizada? Que você olhou pro lado e falou, olha, acertamos no ângulo.
A batida encaixou, né, Albert? Engraçado que pra mim a moda eu aprendi na prática, né? Foi muito de prática. O meu primeiro trabalho, por exemplo, foi com ele. A gente fez uma campanha de casal. E quando eu vi as coisas acontecendo, eu podendo ajudar outras pessoas, minha família, enfim, as pessoas que estão ao meu redor, eu vi que eu estava no caminho certo e que as coisas aconteceram. Então, para mim, a maior realização foi quando minha mãe pôde me ver nas campanhas, minha família se orgulhar, falar para os amigos, enfim, falar para todo mundo. E foi aí que eu falei, nossa, que legal viver isso. Que legal poder ter pessoas recebendo isso com tanta felicidade, sabendo tudo que eu já passei para estar aqui hoje. Não foi fácil, então não me colocaram já num lugar bom. Eu passei, foi um histórico para chegar onde eu tô. E cada vez mais eu busco isso, não é só sobre mim, não é só sobre Ivana, né? No outro dia, ontem, a gente estava no shopping e algumas pessoas pararam, ele até postou nos stories, pararam porque viu a foto dele e falava, não acredito, é ele. E isso é muito legal, porque a pessoa olha e fala assim, por exemplo, eu, mulher preta, a pessoa fala assim, eu posso também estar lá, eu posso chegar nesse lugar, porque antes a gente não via dessa forma, né? A gente olhava as campanhas publicitárias, as modelos na passarela e não tinha nenhuma referência do que a gente pode ver hoje. Então, isso me inspira muito, olhar para as crianças e ela pensar também que ela pode estar lá. Teve uma vez que eu recebi uma mensagem muito forte de uma mãe que ela trabalha numa creche e que ela mostrou minha foto para a menina e a menina ficou muito encantada porque na época eu estava com o Black e ela pôde se enxergar também, ela pôde acreditar no sonho dela e saber que pode ser real. E tanto é que antes eu sempre tive o corpo da modelo, como falam, mas eu sempre abri mão porque eu achava que talvez não fosse o meu lugar, talvez eu nunca pudesse chegar onde eu estou hoje. E hoje eu posso abrir essas portas para quem vai vir saber que pode sim alcançar esse lugar. Tem uma pessoa muito especial, a Paulita. Ela ia vir aqui hoje fazer umas fotos, ela queria participar. Ela, uma colega assim de muito tempo, ela falou, nossa, eles são muito especiais, Gá. Você vai curtir muito criar o papo com eles. Uma coisa que eu venho percebendo, isso mudou minha vida. Eu tive um burnout em 2020. Passei muito mal, muito mal. Fiquei 3 noites sem dormir. E quando eu tava no hospital, uma semana antes da pandemia, uma enfermeira olhou pra mim e falou assim, se você tivesse mais 1 ano de vida, você conviveria com quem você convive? Você comeria do jeito que você come? Você beberia do jeito que você bebe? Aliás, você trabalharia com quem você trabalha? E eu comecei a entender a diferença de sucesso, sonho, delírio e significância. Porque sonho todo mundo tem. Só que se não tiver um plano de metas, o sonho fica com o travesseiro. Sim. O sucesso é aquilo que eu consegui realizar, dar certo. Para mim, hoje, o Papo de Progresso é um grande sucesso. Temos apoiadores, temos pessoas intencionais que vêm com a gente nesse jogo jogado da vida. E a significância é pegar um pouquinho do que deu certo, talvez criar uma biblioteca dentro de uma agência de modelos, incentivar os modelos jovens a estudarem, porque a beleza passa, o repertório cognitivo fica. Tem um termo, economia comportamental, que eu gosto muito, que é o profissional slash. É aquele profissional, empreendedor, que passa por tanta coisa, que parece o filme do Will Smith, Em Busca da Felicidade. Começa a dar agonia, você fala, meu pai amado, cadê a vitória desse povo? Parece o povo no deserto, dando 40 voltas. E que nesse jogo jogado da vida, a gente pegar um pouquinho do nosso sucesso e abençoar o próximo, muito mais do que olhar para a dor dele, é falar assim, olha, eu não consigo entender sua dor, talvez eu nem entenda a sua narrativa, mas você quer entrar no Célia Helena? Eu vou lá junto com você. Ah, você quer fazer um curso num Meisner? Tá bom, eu vou lá com você. Olha, mas é uma fono, a Lorena queria me matar. Gabriel, para que eu vou fazer fono? Uma fortuna. Eu falei, a diferença de despesa para investimento. Ô, Elber, não é muito mágico você correr no Ibirapuera de um sapatênis e hoje você tá com uma camisa da Live, rapaz. Hoje você tem essas empresas querendo estar no ecossistema de vocês. Qual foi o momento que você se sentiu muito realizado? E quando você se sente realizado, você lembra daquela peneira que você não passou, que você entrou no quarto para dobrar seu joelho e orar e perceber que sua mãe estava na porta?
Como que é isso na sua cabeça? Olha, eu tenho até hoje registros de coisas que eu sonhei e às vezes até tentei. Por que eu falo isso? Porque antes disso tudo acontecer, eu, eu sempre fui um cara que foi muito cara de pau, assim, às vezes, pra tentar bater nas portas. E em maioria das vezes eu recebi não. Até quando eu cheguei aqui foi um processo muito doloroso e árduo. Nenhuma agência me queria. Para começar a trabalhar, foi assim, eu fiz logo uns trabalhos que me abriram as portas financeiramente falando. Foi meio rápido, mas assim, eu sempre busquei nas coisas das empresas, assim. E eu mandava mensagens para as empresas, direct, e isso fica salvo. E aí, teve várias empresas que eu mandei direct, e elas nunca me responderam. E hoje abri o Nunca me direct, vê a responderam. mensagem da empresa e o seu direct em cima Me marcando você nas fica fotos assim, que eu tô na campanha uau. hoje. E eu olho pra mensagem de cima, tipo, caramba, eu tentei isso. E eles nunca me responderam. E hoje, caramba, isso é muito forte. E também em relação ao poder da oração, sabe? Tipo, antes de eu começar qualquer estúdio, até nessa entrevista, tipo, eu falo com Deus, cara, que estou mais um dia, que a gente vai fazer juntos hoje. Vamos lá. Me abençoa para que eu possa tratar essa pessoa com respeito, com carinho, com humildade, que eu possa ouvir essa pessoa, que eu possa entender a dor. E não ficar falando o que eu acho sobre a vida dela, que cada um tem suas escolhas, mas que eu possa entender e falar, olha, existe um caminho, mas se você não quer agora, ou se você nunca quiser, tudo bem, mas existe esse caminho, sabe? Isso é a verdade, que a gente está aqui nesse mundo para, na minha vivência, na minha opinião, para viver com as pessoas, para saber amar, para saber acolher, para saber abraçar. Hoje tá sendo propagado muito ódio, como você falou, né? Eu e ele, pelo menos, a bandeira que a gente levanta todos os dias não é sobre cor de pele, escolha sexual, nada disso, é sobre o amor. Eu acho que se a gente pregar todos os dias sobre o amor, o mundo será muito melhor. Até porque o primeiro mandamento é esse, né? Não é em vão o primeiro mandamento ser esse, porque se a gente colocar o amor acima de tudo e todas as coisas, tudo que a gente fizer for com amor, ter amor, tratar o outro com amor, eu acho que as coisas são muito mais... Acho não, tenho certeza, as coisas são muito mais leves. Então, hoje a gente tem essa responsabilidade de levantar a bandeira do amor. Não defendo causas nenhuma. Hoje eu sou... Quem me perguntar, você é de qual lado? Eu sou o lado do amor. E é isso. Tem gente que não vai respeitar, tem gente que não vai entender, mas essa sou eu. Não vou Porque atrás do que somos as pessoas seres querem humanos, dizer. a gente, como ser humano, a gente tem esse lado mais de olhar o defeito do outro e esquecer que até no próprio nosso convívio, a gente erra, a gente às vezes acha que um erro é maior do que o outro, ou às vezes a gente acha que a pessoa o outro, ele vai, tipo, tá errado por escolher um caminho, mas você escolhe vários caminhos durante o seu dia. O dia tem 24 horas. Você faz várias escolhas. Tem coisas que você acerta, tem coisas que você erra. E quando você tenta mudar a si mesmo, não é uma coisa fácil. Você leva anos, às vezes, para mudar um comportamento seu simples. E as pessoas hoje querem mudar
as pessoas em um dia, em uma semana, em uma fala. E às vezes gera ódio nessas falas, a maioria das falas. Esquece que amar é o essencial. Para que a gente veio nesse mundo, amar, ser amado e dividir as experiências. E o que você falou, refletindo agora, você estaria no trabalho que você está, você comeria o que você comeu. Então, é mais sobre essa reflexão também para com o outro. Por exemplo, você gostaria de ser tratado assim? Você gostaria de que falassem assim? Se colocar no lugar do outro, né? A gente tem que ter essa reflexão. A cada fala que a gente... Eu percebo que o Helber tem muito disso. Ele ouve muito, muito, muito. Ele tem o jeito dele de falar mais calmo, porque ele já me explicou que ele reflete muito a palavra que ele vai lançar, porque muitas vezes essa palavra já foi lançada e para ser retirada não é tem bem como difícil. voltar. Uma palavra... A vovó acertou de novo, né? Acertou de novo. As palavras nunca voltam vazias. Nunca voltam Palavras vazias. edificam, palavras destroem. Uma coisa interessante, Helber. Para nós que estamos aqui, nos expondo, colocando o cara a tapa, às vezes um jargão, às vezes um posicionamento, às vezes uma ideia. Eu tenho um grande privilégio de ter pessoas intencionais, inclusive deixar um abraço, um carinho especial para a produtora Grito 33, em nome do Ed, do Zé, do Vitor, da Vitória e todo o time que compõe esse Dream Team, porque hoje eu estou vivendo esse milagre. Hoje estar aqui com essa potência, com essas pessoas tão intencionais, isso me foi profetizado na virada desse ano. Eu estava com a Lorena lá na igreja, em Jaú, interior, pelo 3º ano seguido, e chegou uma irmã de um bairro bem periférico de Jaú, interior. Ela falou: Deus, em 2023, vai te colocar em lugares onde você tem se preparado, sem ninguém ver, para você ajudar as pessoas a levarem as narrativas delas, as histórias delas, do seu jeito, da sua forma. Você vai errar, você vai acertar. E o que me deixa feliz em estar nesse ambiente seguro, porque existe uma técnica, existe um profissional que tem um time que me prioriza, me protege vocês, é um ambiente gostoso. A gente tá aqui já indo pro final do podcast, dá vontade de querer mais. E o que eu percebo? Gente grande acha que é pequena, por isso cresce. Gente grande acha que é pequena, estuda, se qualifica, tem coração treinável, me perdoa, me desculpe, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Lá embaixo tem bolo, tem café. Gabriel, você errou. Eu errei. Ô, brother, você tem que entender que atuar é atuar na atuação do outro. Poxa, às vezes você tem que ter mais calma quando a pessoa tá falando, porque às vezes eu sei que eu sou a milhão, e quando a gente pega alguém que é mais pausado, é sábio. Você e o Nabila, vocês são muito sábios, cara. Vocês enxergam o que poucos enxergam. Então, gente grande acha que é pequena, por isso cresce. E gente pequena, para crescer, precisa diminuir, ludibriar, mentir, enganar. Algumas pessoas podem enganar algumas pessoas por muito tempo. Mas algumas pessoas não conseguem enganar todo mundo por tempo inteiro. Mas cedo ou mais tarde a gente mostra quem é. E ter vocês aqui nessa troca intencional, nesse papo gostoso, que vocês estão indo, mas já quero que volte. E geralmente quando nós estamos num podcast, geralmente quando nós estamos numa palestra, tem uma pergunta mundial que se renova todo dia. Quem é você? Pra você, Ivana, quem é o Leonardo Helber? Tem gente que a gente nem sabe que ele chama Leonardo. Tem gente que nem E pra você, Helber, quem é a Ivana? Se eu pudesse selecionar uma palavra para poder definir ele, eu poderia dizer que é humildade. Ele é uma pessoa que, desde quando eu conheci, é uma pessoa que olha nos olhos, que para, ele pode estar atrasado, pode estar fazendo o que for. Ele vai lá dar atenção àquela pessoa, ele vai ouvir. Então, ele é uma pessoa humilde de todo coração. Se ele pudesse tirar tudo que ele está vestido agora para dar a outra pessoa, com certeza ele daria sem hesitar. Então, ele é uma pessoa muito humana, muito dada, e isso que ganhou meu coração, da minha família. Todo mundo que for falar do Helber, eu tenho certeza que humildade e coração é a palavra que descreve ele, sem sombra de dúvidas. É um privilégio todos os dias eu aprender com ele, viver com ele e receber um pouco
de tudo que ele é. De tudo que ele é, porque ele é uma pessoa excepcional. Quem conhece ele profundamente se encanta, se apaixona. Tô fazendo um comercial, não. Mas, com certeza, ele é um cara surpreendente, um bom filho, um bom esposo, um bom irmão, um bom amigo. Ele é uma pessoa... Quem tem ele, posso dizer que é uma riqueza. Riqueza é isso. Meu amigo, agora é contigo. Segure essa. Mas falar dela é muito fácil também. Uma pessoa super dedicada, uma pessoa atenciosa, não só comigo, mas com todos os familiares dela. Ela é que resolve os BOs da família, ela é que resolve os BOs de casa, assim. Quando ela tá num lugar, tipo, na casa dos nossos amigos, ela já chega como se fosse da família, já vai fazendo a recepção de quem chega. Não, vai, fica aqui, fica à vontade e tal. Ela é uma pessoa bem espontânea, bem alegre, comunicativa, cheia de sonhos, com brilho, assim, excepcional, que vem do nosso pai. Uma pessoa que entende que quando eu tô nos meus momentos ruins, ela vai lá, abre os braços, fala, vem que eu sei que você tá precisando de um abraço. E a gente tem esse feeling, sabe? Um com o outro, esse carinho e esse cuidado, sabe? Tipo, por muitas vezes eu tive medo, sabe? De amar alguém, tipo, vou amar essa pessoa e ela pode ir embora, sabe? Essa pessoa pode me deixar e simplesmente ir, sabe? Por traumas passados, por coisas que eu passei na vida. E eu não queria me dar a chance de amar alguém profundamente. E assim, isso foi muito difícil para mim, porque eu cometi vários erros a partir desse trauma na minha vida. É como a gente falou, tipo, a gente colocava as coisas que aconteceram com outra pessoa em uma pessoa que às vezes estava aberta ali para te amar, para te dar carinho, para te dar atenção. E às vezes eu pensava assim, meu Deus, por que eu não consigo me abrir para alguém? Eu sei que o mundo é cruel, eu sei que as pessoas vão estar propensas a te machucar, como para te fazer feliz. É 50-50. E quando eu abri o meu coração de verdade para Deus em primeiro lugar, porque a gente também teve esse momento de falar, Deus, você é o centro do nosso relacionamento. Nosso relacionamento é assim com Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo e nós dois. Ai, ai. E foram aí que as coisas foram mudando em nossas vidas. A gente começou a se enxergar com mais carinho, começou a se amar de verdade. Verbalizar, sabe? É importante verbalizar. Eu tô me sentindo assim, assim, assim. Tirar essa máscara que a gente carrega de, poxa, eu sou o cara, tal. A pessoa não pode saber sobre as minhas fraquezas, não pode acessar muito sobre mim, porque eu tenho ali um bloqueio, uma defesa. Então, essas defesas vão caindo e a gente vai encontrando o verdadeiro amor. E é isso, eu te amo. Eu te amo. Qual um sonho que vocês têm em conjunto que gostaria de realizar aí nos próximos anos? Nossa. Que pergunta difícil, né? A gente nunca parou pra pensar isso, porque a gente é muito de... Por exemplo, todos os dias a gente tem pequenos sonhos e a gente hoje realiza muito mais rápido, né, amor? A gente tá vivendo... A gente escolheu viver nos últimos tempos uma forma muito intensa da vida, assim, tudo que a gente tem vontade de fazer. Ultimamente a gente tá praticando alguns esportes, algumas brincadeiras legais. A gente tá meio que voltando a ser criança, vivendo coisas que a gente não pôde viver antes, por conta, às vezes, de condições. E hoje a gente acorda decidido a viver. Então,
elaborar um sonho, assim, grandioso, acho que a gente nunca parou para falar sobre isso, porque os pequeninos a gente está vivendo, assim, todos os dias. Não sei se a resposta dele vai ser a mesma, mas é a minha concepção, eu acredito que hoje a gente está acordando todos os dias, elaborando o que a gente quer fazer e a gente está vivendo. Como chama seu pai e sua mãe? Minha mãe Rita de Cássia e meu pai Ivangildo, por isso que meu nome é Ivana. Como chama seu pai e sua mãe? Paulo Conceição Santos e Augusta Pereira dos Santos. Antes de passar a bola para você falar sobre os sonhos que vocês têm, vocês já falaram sobre paternidade, maternidade. Uma das grandes maneiras de saber se um pai ou uma mãe deram certo é pelos filhos que deixa para o mundo. E olha que eu cuido de uns filhos que eu não gerei. Vocês estão, assim, os pais de vocês estão de parabéns pelos princípios, pelos caráteres, pelo caráter, Obrigado. pela humanidade, porque por tanta coisa legal que está acontecendo na vida de vocês, vocês continuam mantendo essa base. E tem um provérbio que eu amo muito, que antes da queda, o coração do homem, da mulher, do indivíduo se envaidece. Mas a humildade antecede a honra. Tem algumas pessoas que elas não chegam no próximo nível, porque senão elas se perdem. Parabéns pros papais, pra família. Uma coisa E daí que que te vem- cortando rápido, Desculpa. pegando a mesma linha que você falou, eu lembro que uma das palavras que a gente ouviu quando a gente aceitou a Cristo foi assim: eu prefiro me perder para que ele não me perca. Por exemplo, assim, às vezes você quer. Eu prefiro que. Não, calma, não Perder formulei as a frase. coisas. Estamos calmos. Eu prefiro perder as perca coisas, tudo. perder tudo para que ele não me perca. Porque, por exemplo, assim, a carreira que a gente vive hoje, a gente conquista muitas coisas. E isso faz que a gente vai crescendo, como ele falou, o ego vai subindo. E se hoje fosse uma escolha perder tudo para que eu viva ainda na presença de Cristo todos os dias, eu perderia tudo sem sombra de dúvidas. Porque, na verdade, eu não tenho nada, tudo é dele. Então, é isso que eu carrego todos os dias, que acredito que foi a base dos meus pais, para que a gente não perca a humildade e a essência. E foi daí que foi criada essa frase todo dia ao início, cara. Às vezes ela me guiou por muito tempo, eu usava ela como um mantra, assim. Mas tem uns efeitos, tipo, em mim, sabe? Porque as pessoas acham que o momento mais difícil da carreira de um artista, de um empresário, o momento mais perigoso é ali quando ele tá sem nada, sabe? Passando por dificuldades, querendo chegar lá, sabe? Mas eu acho que o momento mais perigoso é o momento quando ele alcança aquilo. Nossa. Quando ele alcança, ele acha que já alcançou tudo, que já é o bom o suficiente. Ele se enche de uma autossuficiência e limita o aprendizado. Ele acha que não pode ouvir, mas uma pessoa que às vezes não tá ali no mesmo nível de conhecimento, mas também é um ser humano, sabe? Que pode estar vendo de fora o que você não vê, sabe? E essa frase, ela me rebateu várias vezes quando eu estava nesse momento. Tanto lá em cima quanto lá embaixo. Para acreditar que eu poderia chegar todo dia ao início, quando a noite acaba e eu vou dormir e acordo, todo dia é um início para eu buscar, todo dia é um início para eu criar com aquela mesma vontade, sabe? Do começo, aquela vontade que quando você não tinha nada, você ia, buscava, não importava o horário de trabalho, você tinha uma motivação diferente, você tinha um brilho nos olhos diferente. Mas aí todo dia é o início quando você chega lá também. Que você tem que reiniciar a máquina e dizer, poxa, como era bom quando eu comecei.
Eu fazia tais coisas que hoje eu não faço. Eu era mais dedicado naquela época do que hoje. Então, todo dia é um início, cara. Pra subir e pra se manter. Gente, muito obrigado. Obrigado pela disposição, obrigado pela verdade, obrigado por essa troca tão bacana. Essa câmera de milhões. De milhões. Todo mundo tá olhando para vocês. E daqui um tempo, esse testamento de ideias que foi esse encontro de hoje. Queria agradecer, assim, em nome do Papo de Progresso, todo mundo que faz parte desse time. Obrigado. Eu que agradeço. E vocês deixarem uma mensagem pro eu do futuro, daqui um tempo, um mês, um ano, não sei. E principalmente para quem tá começando, para quem tá buscando o seu lugar ao sol, seja no empreendedorismo, em startup, seja nas artes, seja na moda, seja como estudante, empreendedor. Se você puder começar, Ivana, deixar o seu recado e o que é um bom papo de progresso para você. Se eu pudesse deixar um recado para a Ivana do passado, para ela assistir no futuro, eu diria, e também para as pessoas que estão assistindo, é que coloque Deus como sócio de tudo, que tudo vai fluir, porque Ele é o dono de todas as coisas. Acredite, tenha fé no seu potencial. Aquilo que surge na sua mente não é do nada, é Deus que está plantando a sementinha, então pode plantar ela, que a colheita é garantida se você colocar Ele à frente de tudo e todas as coisas. E para mim, o papo de progresso é justamente o que aconteceu aqui, um papo com evolução, abertura de mente, e deixou na minha mente aqui várias coisas, com certeza eu vou levar para o futuro. Muito aprendizado, foi um prazer aprender com você, agradeço a todo mundo, a toda a equipe que faz acontecer, que está ali atrás, os bastidores. E é isso, o papo de progresso é muita humildade e muito ouvir bastante, que você vai longe. Posso falar já? Opa, eu tô todo seu. Cara. Primeiro agradecer por esse momento tão especial e dizer para as pessoas que, cara, Deus é o centro de tudo, como a Ivana falou. Mas você também tem que se levantar todos os dias. Você tem que acreditar que você consegue, sabe? Mesmo com as piores circunstâncias da vida, assim. Mesmo que as pessoas não acreditem nos seus sonhos, mesmo que você esteja passando por um momento difícil, que até mesmo você não consegue acreditar em você. Eu sei que tem muita gente que tem as crises de ansiedade, tá em depressão, sabe? Mas acredite, há uma luz no fim do túnel. E eu torço muito para vocês encontrarem essa luz. Não impor, tipo assim, não tô impondo aqui, vocês vão fazer isso vai dar certo. Mas uma torcida mesmo, de coração, para que vocês encontrem um dia essa luz e se encham de esperança, porque a esperança, ela vem linkada assim com a vida, onde a vida é a esperança e onde a esperança é a vida. Então, que vocês possam retomar a esperança e seguir em frente. E desejo tudo de bom para todos vocês. E para você que nos acompanha no canal do YouTube, Papo de Progresso Podcast, no Instagram, também estamos, no TikTok. E uma certa vez, um jovem rico encontrou uma pessoa muito especial e perguntou o que precisaria fazer para herdar o reino dos céus. E essa pessoa especial falou: aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Esse encontro ele tem um grande convite intencional para você parar para pensar que se seus olhos forem bons, seu mundo será luz. Até mais, gente!